Como é que é, pessoal? Está tudo bem? Ora, eu andava aqui pelas Amoreiras e lembrei-me. Há uma história gira sobre aqui o reservatório meio de água das Amoreiras e sobre o aqueduto que a maior parte do pessoal não sabe, acho eu. E então a história é sobre o quê? A história é sobre o assassino do aqueduto das Águas Livres. Vamos começar pelo princípio. O princípio é o nome dele. Chamava-se Diogo Alves. Era um criminoso. Ele vinha aqui ao reservatório. Não se sabe bem como é que ele conseguiu as chaves do reservatório de água, mas este reservatório de água tem acesso ao aqueduto das Águas Livres e ele entrava por aqui, tinha acesso ao aqueduto e assaltava as pessoas em cima do aqueduto. As pessoas, antigamente, isto há muitos anos, as pessoas usavam um aqueduto para atravessar basicamente a cidade, ou seja, de um lado para o outro. Era muito utilizado, ou seja, passava muita gente pelo aqueduto, todos os dias, a toda a hora. Basicamente, ele entrava aqui no reservatório meio de água e filtrava-se, entrava nas galerias do aqueduto e era onde assaltava as pessoas e depois mandava-as cá para baixo, que era para ninguém o conseguir denunciar. Ele atirava-as do Arco Grande, uma altura de 65 metros, cá para baixo. Aquilo é o chamado na altura, ainda é, o Val de Alcântara. E não sei se vocês conseguem ver, mas ali onde estão a passar aqueles carros lá em baixo, ali ele mandava as pessoas aqui para baixo. Ou seja, ele assaltava as pessoas ali em cima, depois de lhes roubar as coisas todas, mandava-as cá para baixo. Isto é chamado o Val de Alcântara. Mas pronto, pessoal, era daqui, estão a ver? Era isto. Ele atirava as pessoas aqui para baixo. E as pessoas, pronto, ficavam aqui mortas. Ele fez isto durante muito tempo e muita gente, ou seja, não se sabe ao certo o número, mas estima-se mais de 70 pessoas foram assaltadas e mortas por ele. 70 pessoas, pessoal, têm noção disso? Estamos a falar que ele fez isto tudo, ele era um gajo novinho, ele faleceu, ou seja, neste caso foi enforcado, com 31 anos. Ele fez isto era um gajo muito novo. Ou seja, depois começou a aparecer tantos corpos no Val de Alcântara, que a polícia na altura pensou, epá, isto é uma onda de suicídios. 70 pessoas lembraram-se de suicidar assim de repente. Então o que é que eles fizeram? Foram à procura do criminoso? Não. Vamos fechar o aqueduto e pronto. Para acabar com os suicídios neste caso. De facto acabou, porque ele teve que mudar de estratégia, né? Ele não poderia continuar a ir para o aqueduto se fecharam a passagem às pessoas ao aqueduto, ou seja, ele não ia ter lá pessoas para assaltar. Imaginem, aquela época era tão má neste aspecto, tipo, morria tanta gente, havia tantas mortes e a polícia nem se estava a trabalho de investigar, de saber, porque a maior parte das mortes eram pessoas pobres, eram pessoas trabalhadoras e então não era classe trabalhadora, então não havia muita importância em saber o que é que se passou realmente com aquelas pessoas, percebem? É muito triste isso. Ainda bem que a humanidade, a sociedade evoluiu muito e mesmo muito nesse aspecto. Como ele deixou de ter acesso às pessoas no aqueduto, montou um esquema, mais uns gajos, e começaram a assaltar casas e assim pessoas muito ricas, Belo Vermelho, pronto, a continuar com os seus saques. Foi aqui que tudo correu mal para ele. Porquê? Porque quando ele assaltava gente pobre, gente trabalhadora, ninguém queria saber, nem a polícia queria saber disso. Ou seja, a polícia disse só, não, isto é suicídio e não vamos perder o nosso tempo com isto. Ele começou a assaltar pessoas ricas e poderosas. Aí é que mudou de figura e aí é que a sociedade ainda não evoluiu nesse aspecto. Porque as pessoas ricas e poderosas ainda continuam a ter bem mais privilégios que as pessoas pobres. Foi aqui que mudou tudo. Ele lembrou-se, a sua quadrilha, lembraram-se de assaltar a casa de um médico importante na altura, e mataram a mulher e os filhos. Uma cena bué macabra, mesmo muito, fez com que a polícia fosse realmente investigar e ver quem era, o que é que se passou, o que é que aconteceu. Chegaram ao Diogo Alves, foi preso, confessou o crime e foi condenado à morte por enforcamento com 31 anos. A cena mais revoltante aqui nesta história toda, devido à época também, é que ele não foi acusado por enforcamento pelas mais de 70 mortes que ele fez. Não, pessoal. Ele foi acusado por enforcamento só da morte da família do médico. Como é que 3 vidas humanas, neste caso para a polícia, naquela altura, valia mais do que 70 vidas humanas?
Como é que é possível isso? Percebem? E nos dias de hoje, isto é uma reflexão para nós, e nos dias de hoje isso acontece. Isso acontece nos dias de hoje. Vocês têm pessoas ricas e poderosas que aquela vida vale mais do que 1 milhão de vidas de crianças, por exemplo, na África. Percebem? É triste. Devíamos ser todos iguais, isso é triste. Depois foi condenado ao enforcamento, dizem, não tenho totalmente a certeza sobre isso, mas dizem que foi a última pena de morte, ou seja, a última pessoa que morreu por pena de morte em Portugal, foi ele. Os contornos que isto tinha, que a mente perversa e serial killer mesmo, macabra, de doente monstro que ele tinha, os médicos e cientistas acharam por bem, já que ele foi enforcado, cortarem-lhe a cabeça e tentarem estudar o porquê de tanta maldade, percebem? E tentaram estudar não vivo, morto. O que é que acontece? Não conseguiram grandes resultados. Como é óbvio, vocês não vão conseguir. Pá, eu não sou cientista, mas é um bocado estranho como é que tu vais abrir a cabeça, né, da pessoa e vais dizer, ah não, como tinha aqui este lado aqui um bocado mais para a direita, é por isso que ele tinha mais maldade que as outras pessoas normais. Não, não é assim que só vocês descobrem e não é assim que funcionam as coisas. A cabeça parece que ficou conservada em formol e continua na Faculdade de Medicina de Lisboa, lá intacta, para quem quiser ver. E pronto, basicamente a história é esta, pessoal, o assassino do aqueduto das Águas Livres. Espero que tenham gostado desta história e que, se quiserem mais coisas deste género, pá, digam aí nos comentários, digam, quero mais coisas desse género, tenho mais umas histórias engraçadas de outros sítios. Eu vou aos sítios e faço a história e conto a história sobre esse sítio. Está bem, pessoal? Vá, fiquem por aí.